vamos fazer um breve resumo da nossa primeira aula. Eu espero que todo mundo lembre pelo menos alguma coisa. Então, nós havíamos visto que nós, que temos a natureza humana, nós somos capazes de sensações, de sentimentos, nós não somos um puro espírito. Então, nós somos capazes de sentimentos e sensações, porém, nunca num estado puro, como no caso dos animais irracionais. No nosso caso, a nossa afetividade está ligada à inteligência e à vontade. Nós não temos afetos num estado puro, como os animais. A nossa afetividade está ligada à inteligência e à vontade. Ora, a nossa vontade, que é uma faculdade espiritual, é o que nós temos em comum com os anjos e com o próprio Deus. A nossa vontade, ela tem por objeto o bem. Enquanto que o nosso afeto sensível se dirige ao bem na medida em que ele é atrativo. Então essa é a especificidade. A vontade se dirige ao bem enquanto tal. A nossa afetividade sensível se dirige ao bem sensível, aquele bem que exerce uma atração sobre a nossa sensibilidade. E pode acontecer que esse bem sensível que nos atrai, pode ser que ele seja também árduo, pode ser que a sua obtenção seja difícil. E por isso, na nossa afetividade, nós temos uma distinção, nós temos dois apetites, então. Nós distinguimos a nossa afetividade em dois apetites. Nós temos um apetite que é a nossa pura tendência ao bem sensível, ou melhor, essa tendência simples ao bem sensível, que nós chamamos de apetite concupiscível, e nós temos uma tendência àquele bem que é árduo, que é difícil, que exige luta para que a gente possa obtê-lo. E nós chamamos isso de apetite irascível. Então, nós temos dois apetites. A nossa afetividade se divide em dois apetites. O apetite concupiscível, que se dirige ao bem sensível, pura e simplesmente. E nós temos o apetite irascível, que se dirige ao bem árduo, aquele bem que exige luta, cuja obtenção exige luta, exige esforço. Então assim se divide a nossa afetividade. Nós temos dois apetites. Um que é o apetite do concupiscível e o outro do irascível. Nesse sentido, novamente estamos revisando, as paixões humanas nada mais são do que os mais diversos atos dos nossos apetites. As mais diversas variações, modulações do apetite sensível. Então eu posso ter uma paixão de amor, quer dizer, o meu apetite do concupiscível, ele então produz ali uma paixão do amor. Ou então, diante de uma situação que vai exigir de mim enfrentamento, o meu apetite do irascível vai então produzir ali a paixão da ira. Ou uma coisa que me desperta o desejo, eu terei a esperança de obter aquela coisa. Então, a esperança é uma paixão que vem, que procede do apetite, deixa eu me lembrar, que nem eu me lembro, justamente do
irascível. Eu vou ter que lutar para obter aquele bem. Que ele me atrai, só que ele exige um certo enfrentamento. Eu vou ter que me esforçar para obtê-lo, então eu tenho a esperança de alcançá-lo. Então a esperança seria uma paixão que procede, que nasce do apetite irascível. Quando eu digo paixão, eu não me refiro aqui a um sentimento veemente, um sentimento muito intenso, não. É por causa da origem da palavra passio, que em latim quer dizer sofrimento. Então, passio quer dizer sofrimento, e é nesse sentido que nós dizemos paixão. Não no sentido de um amor muito intenso, não no sentido romântico do termo, nada disso. Agora, por que sofrimento? Porque o indivíduo sofre a atração daquela coisa. Ele sofre a atração daquela coisa. Então isso quer dizer que as paixões, essa é uma característica essencial das paixões, elas produzem uma modificação física. Ou seja, o indivíduo ele ressente a atração ou a repulsa de uma coisa. Por exemplo, um ladrão que pretende assaltar alguém, eu tenho ali a paixão da ira, ou seja, eu tenho que lutar, entrar num combate físico para me defender daquele agressor. Então, eu sinto fisicamente a repulsa por aquele agressor. Ou o amor, por exemplo, quando duas pessoas que se amam muito se reencontram. Né? Sei lá, o neto que reencontra a avó, o filho que reencontra a mãe, que ele não vê há muito tempo. Então, ambos ressentem aquele amor. Então, as paixões, elas produzem uma modificação física. Né? Nós ressentimos ou a atração que nós sentimos, ou a repulsa que nós sentimos. Por fim, para terminar essa revisão, as paixões, nelas mesmas, elas não são nem boas nem más. Em si mesmas, as paixões são neutras. Se uma paixão será boa ou má, isso depende da relação daquela paixão com a regra da razão. Isso depende da relação da paixão com a regra da razão. Será que é uma paixão ordenada ou uma paixão desordenada? E é claro, quando eu menciono aqui a regra da razão, também incluo a luz da fé. Será que essa paixão está ordenada ou desordenada? Será que é uma paixão que está dentro do ditame da razão, da ordem da razão? Será que é um movimento ordenado da minha afetividade ou é algo que passou dos limites e que vai contra a ordem da razão? Então, quando as paixões elas se submetem ao governo da razão e ao império da graça, nesse caso, elas então participam da liberdade humana, elas se tornam atos guiados, né, por uma decisão nossa, porque nós queremos usar dessas paixões para o bem. Essa é a grande questão. Deus nos fez seres dotados de corpo. Então nós devemos fazer a nossa sensibilidade ficar a serviço do bem, a serviço da nossa salvação, a serviço da nossa santificação. Então, quando as paixões estão dentro da ordem, né, submetidas à ordem da razão e ao império da graça, nesse caso elas participam da liberdade humana. Nesse caso elas se tornam participantes da nossa liberdade humana e elas se tornam inclusive meritórias, né? Então, o combate espiritual se torna meritório. A pessoa vive na graça e ela ordena suas paixões ao combate espiritual. Essas paixões se tornam meritórias. O amor, a ira, bem ordenados, tornam-se meritórios, participantes da nossa razão e da nossa vontade. Muito bem, então hoje nós vamos estudar a paixão do amor. Muito se fala sobre o amor, então chegou o momento de nós
então fazemos aqui algumas considerações sobre o amor a partir de uma perspectiva tomista, católica, consequentemente, né? A partir da filosofia, da doutrina de Santo Tomás, a respeito dessa paixão. O amor, ele é a fonte e o princípio de todas as paixões. Essa é a primeira coisa que nós devemos dizer. Ele é a fonte e o princípio de todas as paixões. Nós podemos dizer que é por causa do amor que o indivíduo em seguida terá toda uma série de outras paixões. Então é porque uma pessoa ama algo que ela terá a esperança de obter aquela coisa, que ela terá o desejo de alcançá-la, de possuí-la, que ela terá a alegria de possuí-la, ou a tristeza de perder aquela coisa. Então é em razão do amor que em seguida haverá toda uma série de paixões. Então, no final das contas, todas as paixões, elas são consequências do amor. Todas as paixões são proliferações do amor. Se o amor de alguém diminui, as paixões daquela pessoa também diminuem. Então, por exemplo, se ela diminui o amor por algo, ela não terá tanta tristeza em perder aquela coisa. Mas se o amor aumenta, a tristeza da perda também é maior. Então, se o amor diminui, as demais paixões também diminuem. Se o amor cessa, toda uma série de paixões também cessa. No final das contas, todas as paixões nada mais são do que proliferações do amor. E por isso nós podemos dizer que tal amor, tal vida. Tal amor, tal vida. Diga-me qual é o teu amor e eu te direi qual é a tua vida. Então, o amor, ele consiste nessa primeira modificação do apetite, em razão de um certo bem que se apresenta e que o solicita. É a nossa primeira modificação. Algo se apresenta a nós, nós ressentimos uma atração por aquela coisa. Nós somos solicitados por aquela coisa. E assim o amor toma posse do apetite. O amor atrai e suscita a tendência do apetite daquele indivíduo, daquele sujeito. E assim nasce essa paixão do amor. Essa tendência, essa atração que aquela coisa exerce. Agora, ainda que o amor como paixão seja um ato da nossa natureza humana, ele responde, como eu já disse, ele responde a uma atração que nós sofremos. Nós sofremos uma atração. Então, ainda que ele seja um ato, ele é também uma resposta a algo que nos atrai. E por isso, o amor, ele é um primeiro movimento de passividade. Ou seja, todo o amor criado, com exceção do amor divino, todo o amor criado, mesmo o amor espiritual, ele é um movimento de passividade. Algo me atrai, algo me inclina para possuir aquela coisa, para entrar na posse daquela coisa, algo cria em mim um movimento de atração. Todo o amor criado é um movimento de passividade, e mesmo o amor espiritual. Então, quando nós dizemos que nós amamos a Deus, na verdade, é Deus que nos ama primeiro. O amor dele já está lá. E por isso nós sofremos o amor de Deus. Porque diante do mistério do amor de Deus por nós, nós apenas respondemos.
Isso vale para a vida espiritual, mas vale também para o amor criado nesse mundo. O amor é sempre uma resposta de passividade. Eu me sinto atraído por algo. Esse ato da minha natureza é resposta a algo que me atrai. Então, como o indivíduo ele sofre a ação da coisa ou da pessoa que o atrai, como ele sofre aquele amor, nós podemos dizer que amar é sofrer. Então agora os casados podem voltar para casa e dizer para o cônjuge: amar é sofrer. Pois bem, vamos agora partir para um outro ponto, a dualidade do amor. Um ato de amor tem sempre dois termos. Um ato de amor tem sempre dois termos. O primeiro termo é o bem que é desejado. A um sujeito, a uma certa pessoa. E o segundo termo do amor é o sujeito a quem esse bem é desejado. O sujeito a quem o bem é desejado. São os dois termos do amor. O bem que é desejado para um certo indivíduo e o indivíduo a quem nós desejamos um certo bem. Ora, o amor àquele bem que é objeto de um desejo, esse amor ao bem é o que nós chamamos de amor de concupiscência. Então, esse amor à coisa é o amor de concupiscência. Esse amor ao bem que é desejado para alguém, esse amor nós chamamos de amor de concupiscência. Isso não quer dizer que se trate de um amor pecaminoso, porque geralmente nós usamos o termo concupiscência na literatura espiritual, a começar pela Sagrada Escritura. Nós usamos a palavra concupiscência geralmente no sentido de pecado, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. A questão é que a concupiscência é, antes de tudo, uma dos nossos apetites, né? O apetite concupiscível. Então, o amor que nasce desse apetite concupiscível é um amor de concupiscência. Mas pode ser que essa concupiscência seja algo desordenado, e aí nós podemos dizer, né, que existe a concupiscência dos olhos, por exemplo, a cobiça, o desejo desordenado de possuir bens para se regalar em ver aqueles bens, em possuir aqueles bens. Ou a concupiscência da carne, né, seja a gula, seja a impureza. Então, a concupiscência não é necessariamente um amor pecaminoso. Ela pode se desvirtuar e cair no amor pecaminoso. Mas é, antes de tudo, um amor que nós, que somos dotados de corpo, possuímos. Né? O amor de concupiscência é esse amor que nós temos pela coisa que nós desejamos. Aquele bem sensível. A questão é que esse amor ele é imperfeito. Por quê? Porque o amor tem que terminar no indivíduo. Ele é imperfeito. O amor deve se concluir, ele deve terminar num sujeito. Ou seja, eu desejo esse bem sensível para quem? Então ele não se conclui nele mesmo. Quem ama um certo bem, ama-o para um certo alguém.
Isso aqui é bom para alguém. Isso aqui é bom para alguém. Por isso, a segunda forma de amor é o que nós chamamos de amor de amizade. Ou seja, é o amor que nós rendemos, que nós testemunhamos, enfim, à pessoa a quem nós desejamos aquela coisa que é boa, aquele bem. Então é o amor de amizade. Então esse amor é mais perfeito. O primeiro é um amor imperfeito. Se eu desejo um certo bem, eu desejo ele para quem? Então nós temos um segundo amor, que é o amor de amizade. O amor dirigido a uma pessoa a quem nós queremos oferecer um certo bem. Ora, quando nós dizemos amor de amizade, não quer dizer que eu me torno amigo da pessoa. Se trata apenas de uma benevolência. Eu estou fazendo um bem para uma certa pessoa. Esse é o começo da amizade. Não chega a ser, digamos, uma amizade perfeita, consumada. É o começo da amizade, é um amor de benevolência. O simples fato de eu desejar um bem a alguém. Não quer dizer necessariamente que eu tenho uma amizade profunda, íntima com aquela pessoa. É uma benevolência. O fato de nós testemunharmos um bem, né? Oferecermos um bem para um certo indivíduo. Nós queremos aquele bem para aquela pessoa. Então é o começo da amizade. É o amor de benevolência. Qual que é a conclusão que nós devemos tirar de tudo isso? Todo ato de amor é sempre o amor de um certo bem a uma certa pessoa. O amor tem sempre dois termos. É o amor de uma certa coisa a uma certa pessoa. Todo o amor humano tem sempre esses dois termos. Tem sempre amor de concupiscência e amor de amizade. Então veja, quer maior prova disso? Quando eu cheguei nessa mesa para dar essa aula, tinha 2 chocolates. Uma pessoa me deu algo que é objeto de concupiscência, porque eu quero degustar esse chocolate, para mim. Então, amor de amizade. Ou seja, a pessoa dá um bem sensível para uma pessoa. O termo desse amor é a pessoa. O termo final desse amor é a pessoa. Então veja, em todo amor há sempre 2 termos. É o amor de algo para alguém. Agora, é preciso que a gente aprofunde um pouco mais essa questão. Nós podemos ter amizade não só pelo outro, mas nós podemos ter amizade por nós mesmos. Nós podemos querer bem a nós mesmos. Eu posso ter esse amor de benevolência para comigo mesmo. E aqui nós entramos na questão dos relacionamentos. Eu até tive a oportunidade de tratar isso há poucos dias com os rapazes e as moças, falando sobre o namoro, porque nós podemos ter essa benevolência para conosco, não só pelo outro. Então eu posso fazer muitas coisas pelo outro, ou seja, dar presentes, agradar de alguma maneira, né? Fazer coisas que causem ali um prazer, uma satisfação, um agrado pelo outro. A pessoa julga que ela faz tudo isso por ela, mas na verdade, em última instância, ele faz para si. Ou seja, ele agrada a outra pessoa no intuito de receber dela algo em troca, para si. Então tem uma certa astúcia aí, uma certa prudência da carne. Não quer dizer que um certo rapaz, pelo simples fato de ele presentear muito, agradar muito a sua namorada, ou a moça que ele pretende namorar, que significa que ele tem um amor todo espiritual ou todo virtuoso e honesto por ela. Pode ser que haja aí um interesse para si. Da mesma maneira, uma moça pode se aproximar de um rapaz que é
5 vezes mais velho que ela, né? Não porque ela está, digamos, encantadíssima com a sua beleza, mas talvez porque haja ali um interesse material pelos bens daquele rico empresário, por exemplo. Então, ela pode fazer muitas coisas por ele, mas no intuito de receber algo em troca para ela. Então, como o amor tem sempre 2 termos, a pergunta é: isso foi feito para mim ou para a própria pessoa? Qual é o termo final? Em última instância, isso vai beneficiar quem? Então nós não podemos ser tão ingênuos assim. Enfim, sobretudo nos relacionamentos, é preciso refletir. É preciso que os jovens não sejam tão, as moças sobretudo, não sejam tão ingênuas. E é por isso que eu tive a ocasião de dizer na conferência para os rapazes e para as moças que a maior prova de que um jovem ele faz algo pela sua namorada ou pela sua pretendente com reta intenção é observando a vida interior dele. Porque a gente sempre faz pelo outro aquilo que a gente faria por si mesmo, né? Então a pessoa que zela pela sua vida interior, ele terá também o mesmo interesse para com a outra pessoa com quem ele está se relacionando ou pretende se relacionar. Então o maior sinal, né, de um amor autêntico é a vida interior da pessoa. Mas essa é uma outra questão. Então, fique aqui muito claro que o amor tem sempre 2 termos. Tem sempre amor de benevolência e amor de concupiscência em todos os amores. É por isso que na vida espiritual nós desejamos a nossa própria salvação, que nós possamos chegar até o paraíso, até a nossa pátria definitiva, que é o céu, por amizade para com o próprio Deus. É porque eu amo a Deus e tenho uma amizade com Ele que eu quero a felicidade do céu. Porque no céu eu glorificarei a Deus. No céu eu cantarei por toda a eternidade a glória do Senhor. Então, nós desejamos a nossa própria salvação, não por um egoísmo, mas porque nós sabemos que o melhor modo de sermos amigos de Deus é entrando na posse definitiva do paraíso. Então nós desejamos para nós essa salvação, mas em vista de que isso seja o maior testemunho da nossa amizade com Deus. Não há melhor modo de sermos amigos de Deus do que atingindo a nossa salvação. Vamos agora a um próximo ponto, que são as causas do amor. Bom, talvez já tenha ficado claro que a causa do amor é o bem. É o bem que nos atrai, que exerce uma atração sobre nós. Esse bem que ele é, de alguma maneira, connatural ao indivíduo, porque há algo em mim que faz com que aquela coisa seja interessante para mim, seja oportuna, seja atrativa para mim. Então há uma certa connaturalidade entre aquele bem e a minha natureza, a minha pessoa. E também há uma certa proporção. Há uma certa connaturalidade. Aquele bem exerce uma atração para a minha natureza. E ele é proporcional ao meu apetite da minha natureza humana. Então, é normal que um ser humano tenha atração por um ser humano, tratando aqui da vida afetiva. Né? E é natural que os gatos tenham atração por gatos e assim por diante, porque isso é proporcional ao apetite daquela natureza. Então essa connaturalidade, tem algo naquele bem que exerce uma atração sobre a minha natureza, é o que nós chamamos de amor. Nós experimentamos essa connaturalidade, essa atração. Então a causa do amor é o bem. Mas aí vem uma outra questão. E a beleza? Se a causa do amor é o bem, que exerce sobre nós uma atração, e a beleza?
Será que a beleza não é a causa do amor? Não pode ser também a causa do amor? E a resposta é afirmativa, sim. A beleza também é a causa do amor. Sim, porque a beleza, em certo sentido, ela faz parte do bem. Em certo sentido, a beleza faz parte do bem. Isso porque a beleza é aquilo que agrada à vista. A beleza é aquilo que agrada à vista. Ou ao ouvido. No caso de uma bela música, uma bela poesia. A beleza é aquilo que agrada aos sentidos, né? A vista, o ouvido. Então a beleza faz parte do bem. Mas há aqui uma distinção. É verdade que a beleza faz parte do bem, mas a beleza como que restringe o bem. Por quê? Porque só pode sentir a beleza, ver a beleza, se alegrar, se regozijar com a beleza. Um sujeito capaz de conhecimento intelectual. Ou seja, uma pessoa só pode ter a experiência do belo quem é capaz de conhecimento intelectual, ou seja, a pessoa humana. Leve os gatos e os cachorros para o museu e eles vão procurar por ração. Então eles não são capazes de experiência estética. Há certos sons que podem provocar nos animais uma paixão, por exemplo, de ira. Então vamos imaginar que há certos sons que para eles interpretam como algo ameaçador, mas o cão interpreta isso como ameaçador, não como feio. É diferente a experiência, é diferente. Ele não interpreta como feio, dissonante, mas como ameaçador. Ou algo como agradável, mas não como belo. A experiência não é a mesma. Então a beleza, nós somos capazes da experiência estética, de sentir a beleza, porque nós temos conhecimento. Nós somos capazes de um conhecimento intelectual. Então, essa complacência da nossa vista diante da beleza é um amor mais específico, que não depende apenas do apetite. É um amor mais específico, que não depende apenas do apetite. O que nós devemos compreender nessa questão é o seguinte: na verdade, a beleza enquanto tal é uma realidade espiritual. Deus é a suma beleza. Deus é a suma beleza. Agora, apesar de ser uma realidade espiritual, no nosso caso, no caso da natureza humana, os sentidos, eles participam da experiência da beleza de maneira que a experiência estética, ela é a elevação dos nossos sentidos à contemplação da beleza. No nosso caso, quando nós estamos diante do belo, os nossos sentidos são elevados a essa experiência estética, à contemplação do belo. Então, por isso que eu disse que, apesar de a beleza fazer parte do amor, ela especifica o amor, não é qualquer tipo de amor. É um amor que somente os seres inteligentes são capazes de experimentar. Somente os seres humanos são capazes da experiência do belo, não os animais. Então é um amor específico, porque exige a inteligência
para que nós sejamos capazes da experiência do belo. Então, nessa experiência do belo, nossos sentidos eles são elevados. Nossos sentidos eles se comprazem diante da contemplação do belo. Eles percebem o belo, ou melhor, a inteligência percebe o belo e os sentidos se comprazem. Diante da beleza de uma igreja, de um belo edifício, uma bela igreja, ou diante da beleza, né, de um belo cântico, uma bela melodia gregoriana, uma polifonia, uma bela polifonia. Então, há um trabalho conjunto dos sentidos e da inteligência. Então, essa propriedade toda espiritual que é a beleza, nós fazemos experiência da beleza com o auxílio dos sentidos. Nossos sentidos eles são elevados à experiência do belo. Então a causa do amor é o bem, mas a beleza, como parte do bem, também pode ser uma causa do amor. E aqui nós vemos o quanto que a nossa sociedade está decadente, porque quando falamos de beleza, as pessoas pensam em primeiro lugar na beleza no sentido muito carnal do termo. Ou seja, muito mais de concupiscência do que outra coisa. E é por isso que a modéstia vem a ressaltar a beleza espiritual do ser humano. Quando você veste uma pessoa, você é obrigado a prestar atenção no discurso dela, no que ela tem a oferecer de dentro, não o que ela tem a oferecer de fora. Talvez por isso que os homens do mundo gostem das mulheres mal vestidas, porque aí você não precisa ter um discurso inteligente para conversar com ela. Você não precisa ter conteúdo para conversar com ela. Agora, quando a moça se veste com decência, ela já seleciona as companhias dela, porque isso obriga do rapaz que ele tenha um discurso, que ele tenha conteúdo, que ele tenha o que tratar com uma moça que não está se vendendo pelo corpo. Então isso eleva o nível das relações humanas. Vamos agora a um outro ponto, a relação entre a inteligência e o amor. Então, como já sabemos, o bem é a causa do amor. Agora, para que nós sejamos atraídos por um certo bem, é o nosso conhecimento que nos apresenta aquele bem. Para que eu me sinta atraído por essa bela fatia de bolo que se encontra sobre a minha mesa, eu precisei vê-la. Para que eu me sinta atraído a tomar aquele café tão bom preparado de manhã lá na cozinha de casa, eu precisei sentir o aroma do café sendo feito, e isso me atraiu a ir até a cozinha para tomar uma xícara de café. Então é o conhecimento que vem lá dos sentidos que me torna capaz de ser atraído pelo bem. Então o conhecimento é uma condição necessária para que eu sinta a atração de um certo bem sensível. Por isso que há o ditado que diz, né, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, o conhecimento é uma condição para o amor. O conhecimento ele apresenta o bem para que nós possamos desejá-lo. O conhecimento ele apresenta o bem. Ele é uma condição para o amor. Então, apesar do conhecimento ser condição, apesar do conhecimento apresentar o bem, no entanto, ele não é a medida do amor. O conhecimento não é a medida do amor. Por quê? Porque nós podemos amar muito conhecendo pouco e podemos amar pouco conhecendo muito. Conhecimento não é a medida do amor. Podemos amar muito conhecendo pouco, podemos amar pouco conhecendo muito. Uma senhora camponesa que lá na sua casa reza
várias vezes por dia, o terço, que tem uma fé muito viva, sem jamais ter estudado, não foi alfabetizada, mas ela, o pouco que ela aprendeu, ela frutificou muito. Pode ser que ela tenha uma caridade mais intensa, mais viva, do que um doutor em teologia em alguma universidade por aí, do que um sacerdote. E é por isso que São João da Cruz diz, né, que ao final da nossa vida, no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Então, o conhecimento, apesar dele apresentar para nós o bem, ele não é a medida do amor. Podemos amar muito conhecendo pouco, podemos amar pouco conhecendo muito. Não basta conhecer para amar. E essa é uma grande ilusão nos ambientes tradicionais. Eu já sei toda a doutrina católica, eu já li o catecismo, eu já li muitos livros de teologia, e portanto eu vou me salvar. Será mesmo? Então a grande questão é que não é o conhecimento isolado que nos salva, não é a virtude da fé que nos salva sem a caridade. A fé sem obras é morta. É preciso amar. Agora, quando nós tratamos da beleza estética, o conhecimento não é apenas uma condição. Nesse caso, ele faz parte do próprio bem. Ele é parte do bem que é amado. Porque como a beleza é aquilo que agrada à vista ou ao ouvido, então, nesse caso, o conhecimento ele faz parte da experiência estética, do amor que vem da experiência estética. Em outras palavras, a experiência estética, a experiência do belo, consiste num conhecimento afetivo. Nós amamos ver ou ouvir algo ou alguém. Nós amamos ver ou ouvir. A experiência do belo é um conhecimento afetivo. Então, faz parte da experiência estética aquele conhecimento. Não é só uma condição. Nós amamos ver ou ouvir algo ou alguém. Agora, ainda que o conhecimento não seja a medida do amor, como eu disse, podemos amar muito conhecendo pouco, podemos amar pouco conhecendo muito. No entanto, isso não impede que o conhecimento seja o alimento do amor. Porque como a sua função é sempre apresentar o bem ao sujeito, quanto mais a gente conhece a coisa, mais se revela diante dos nossos olhos algo que nós não tínhamos visto até então, que nós não tínhamos conhecido até então. Por isso que vale a pena sempre ler algo mais sobre a fé, tratando aqui de questões espirituais, né? Porque sempre haverá um aspecto novo do amor de Deus que eu não tinha conhecido, ou que eu tinha conhecido e que eu tinha me esquecido, ou que vale a pena conhecer mais profundamente. Sempre há algo que eu posso conhecer a mais e que isso pode suscitar em mim um maior amor. Então o conhecimento é sim o alimento do amor. Por isso, quando nos sentimos tíbios, corramos à leitura espiritual. Ela vai alimentar o amor, ela vai fazer reviver na nossa memória o desejo do amor. Vai aumentar em nós as razões para amar mais. Pode ser que eu não ame mais, pode ser que eu não traduza todo esse conhecimento em vida interior, em oração, mas pelo menos uma coisa é certa: o conhecimento é sim o alimento do amor. Nos momentos de secura, de tibieza, corramos à leitura espiritual. Ela sempre vai nos dar motivos para amar mais. Então, de tudo o que foi dito, uma coisa deve ter ficado muito claro para nós, é que todo sujeito sempre age em razão de um certo amor. Tal amor, tal vida. Se ele ama algo, ele terá desejo de possuir, ele terá tristeza de perder, e assim por diante. Ele terá alegria de degustar, de possuir. Então,
todas as demais paixões nascem de um certo amor. Diga-me o teu amor, eu te direi qual é a tua vida. E nesse sentido, o ódio é o inverso do amor. O ódio é o inverso do amor. Então, se do amor nascem todas as paixões, isso vale para o ódio. Isso vale para o ódio. Todo ódio supõe algum amor. Todo ódio supõe algum amor. Todo ódio é testemunha de um certo amor. Tal amor, tal ódio. Se você não amasse uma certa coisa, você não odiaria o oposto dela. Então, se nós não amamos algo, nós não teremos ódio pelo seu oposto. E se nós não amamos intensamente algo, nós não teremos um ódio intenso pelo mal oposto àquele bem. Então, por exemplo, aplicando isso à vida espiritual, se nós temos um amor muito intenso por Deus, nós teremos um ódio muito intenso ao pecado. Se nós não temos um amor muito vivo por Deus, também nós não teremos tanto ódio ao pecado. E daí resulta o respeito humano e todas as demais consequências de uma fé que não é viva, quando a gente começa a, digamos, deixar que falem mal da fé na nossa presença, que peque na nossa presença, e a gente fica ali imóvel, com respeito humano. Tal amor, tal ódio. Se eu não tenho ódio a esses pecados, é porque a minha fé ainda não é tão viva, a minha caridade ainda não é tão viva. O ódio que nós temos por uma coisa má, como a doença, esse ódio nós chamamos de ódio de abominação. Ele se opõe ao amor de concupiscência. Ódio de abominação. A doença ou qualquer outra coisa que nós podemos dizer má. O ódio que nós temos por uma pessoa, se alguém deseja mal a uma pessoa, esse ódio nós chamamos de ódio de inimizade, porque ele se opõe ao amor de benevolência. Ódio de abominação, ódio de inimizade. E como o ódio procede do amor, tal ódio, como o ódio procede do amor, isso quer dizer que o ódio nunca é mais forte do que o amor. Ele procede do amor, ele nunca é mais forte que o amor. E aqui nós podemos tirar uma grande ilusão da nossa vida espiritual. As pessoas podem muitas vezes pensar, naquele momento eu tive, eu fui raptado por um grande ódio, tive uma crise de raiva numa situação. Veja, essa raiva que se manifestou naquele momento é apenas um sinal de um amor próprio desordenado que é habitual. Então não é que você teve ódio naquele momento, é que existe um amor próprio desordenado habitual. E quando nós somos confrontados, esse amor próprio se manifesta em ódio. Eu não quero ser atormentado por alguém, eu não quero perder uma certa coisa que é minha, que eu quero possuir para mim, um amor de concupiscência por algo para mim. E quando eu sou confrontado diante dessa contrariedade, surge ali uma crise de ódio. Porque eu perdi algo, porque eu perdi alguém, porque eu não quero ser incomodado por uma certa pessoa. Então não é que houve um ódio passageiro, e no geral eu sou uma pessoa calma, tranquila, amorosa, de bem com a vida. Não, é que existe um amor próprio desordenado, está lá latente. E quando Deus manda as contrariedades, ele aparece. Então nós devemos, claro, sempre combater esse amor próprio desordenado. Percebendo que essas situações que suscitam ódio é para mostrar que ainda existe algum apego desordenado por mim mesmo
Razão pela qual, naquele momento, eu tive um ímpeto de ódio. A gente vê que os santos, por exemplo, né? Quantas situações de doença, de contrariedade, de fome, de perseguição, de calúnia, eles permanecem serenos. É porque o amor próprio deles está subordinado ao amor a Deus. Eles vivem uma grande humildade, eles vivem uma grande caridade. E, portanto, essas contrariedades não os comovem. Eles são senhores deles mesmos. Porque Deus é o Senhor da vida deles. Eles vivem um exercício muito vivo da humildade, da caridade. E, portanto, eles não são capazes de ódios, né? De crises, né? De ódios por coisas que lhes acontecem. Pelo contrário, o ódio dos santos é o ódio pelo pecado. E nesse momento nós vemos a grande firmeza dos santos. Mesmo naqueles santos que a gente julga que eram incapazes de fazer mal a uma mosca. Santa Teresinha também foi muito firme em várias situações em que ela percebeu que ela tinha que ser firme para evitar o pecado, né? Ou para evitar uma imperfeição de alguma irmã. Então a gente vê que os santos são capazes sim de ira, de firmeza, mas porque eles têm ódio ao pecado, mas porque eles têm muito amor por Deus.